E na nossa temática iremos falar a respeito das últimas coisas que têm acontecido dentro das igrejas do Senhor, que é prenúncio, é profecia de Cristo, advertindo aos servos, aos crentes fiéis, as coisas que temos que passar. Percebemos que coisas estranhas está acontecendo, tendo em vista a apostasia, a negação da fé, em que muitas igrejas intituladas, rotuladas como igrejas neopentecostais, têm apresentado um quadro hediondo que muitas vezes está mais ligado ao espiritismo do que o próprio reino de Deus. Tem conotação maligna, tem produção muitas vezes de filmes baratos, não digo nem de Hollywood, mas produção barata, teatrozinho de ponta de rua, em que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus são levadas por esses espíritos de engano. O quadro que agora apresento para você é um pastor tirando uma flecha para libertar um demônio, quando a palavra de Deus que diz: esta casta só se expulsa com jejum e oração. Vejamos o quadro para ficar bem explícito o objetivo da nossa mensagem. Posso colocar o eco? Sim. Segura que vai cair. Aqui uma flecha e na ponta da flecha tem o sangue de Cristo. Se a sombra de Pedro curava, sem ser o nome de Jesus, eu recebi do céu hoje o céu. Quando soltar a flecha aí vai cair aí. Olha só. Olha só. Vou tirar. Vou colocar. Olha que lindo, gente. Vocês não estão vendo a flecha, mas está aqui na minha mão. Quando soltar, olha só o baque. Olha o baque, ó. O que temos em vista é uma apresentação do caboclo de 7 flechas, muito atribuído, muito usado essa entidade da Umbanda. Em outros casos, recebe o nome de Oxóssi. A nossa mensagem não é criticar a Umbanda, não é desmerecer nem desfazer os demais, mas para mostrar que esse sincretismo religioso não é viável dentro da igreja, não tem expressão com a Bíblia Sagrada, não tem expressão com o reino de Deus. O que acontece fora da igreja não é da nossa competência, não é do nosso problema, a não ser anunciar as boas novas de paz, as boas novas de salvação, porque a própria Bíblia diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 23 e 24, que traz a seguinte citação: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígio, que se possível enganaria até os escolhidos. Observe que até os que são fiéis, até a igreja do Senhor, se não se cuidar, pode ser levada por esse espírito de engano. Como você viu no quadro, o pastor puxa a flecha, dá um tiro, o cidadão cai. Quando isso não expressa nenhuma ligação com o reino de Deus. Outro fator interessante no quadro que segue, nós temos visto não só o Brasil, mas o mundo passando uma grande crise mundial, conhecida como a pandemia Covid-19, coronavírus 19. Essa doença que surgiu no final do ano de 2019, no mês de dezembro, e tem
assolado até os dias atuais. E até então nós observávamos na mídia, na televisão em particular, muitos pastores, entre aspas, dizendo ter sinais de prodígio, ter ligação com o reino de Deus, e praticando curas e mais curas e recebendo uma alta soma de dinheiro, um alto valor. Só que quando chegamos a esse período, esses heróis da fé, entre aspas, estão mais para satanistas, promotores do próprio bolso. Eles sumiram de cena, ninguém ouviu mais falar. Passaram-se o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, e já entrando no mês de maio, surge uma nova façanha: o caroço de feijão milagroso. E o resultado é que as pessoas que estavam comendo do feijão, que estavam plantando o feijão, continuaram a ter a doença. Estava sendo cobrado um alto valor em dinheiro, como você vai ver no quadro a seguir. Curado da doença com o grão. O pastor Valdemiro ainda estimula que os fiéis comprem sementes vendidas pela igreja no valor que varia de R$100 a R$1.000. O MPF enviou um ofício pedindo a retirada dos vídeos da plataforma e a preservação dos materiais na íntegra. Além disso, o órgão solicitou que o Ministério Público do Estado de São Paulo investigue possível prática de estelionato por parte de Valdemiro. A que ponto chega a crueldade do coração humano, a ponto de roubar, de ultrajar, de tirar proveito da fé, tirar proveito da boa vontade, da simplicidade do povo. Mas de certa forma acontece isso porque a humanidade, porque as pessoas querem. E o resultado disso é que o MPF, o Ministério Público Federal, está investigando, está juntando os detalhes, e esse pastor está processado por enganar a fé do povo, porque em nenhuma parte da Bíblia vai ver cura por caroço de feijão, qualquer outra substância, a não ser o sangue de Jesus, a não ser a graça que há em Cristo Jesus. Graça é favor feito a pessoa não merecida. Então, na graça de Jesus, na graça triunfal, pode haver uma cura, mas não há expressão. E a Bíblia diz o seguinte, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, traz a seguinte citação: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então observe que a Bíblia é bem clara que as pessoas irão se desviar da fé, deixará de ouvir a sã doutrina, o santo evangelho, para dar ouvido a espíritos enganadores. Porque do livro da Gênesis ao Apocalipse, nunca foi visto nenhum pregador verdadeiro, nenhum profeta, nenhum homem de Deus cobrando pelos milagres, pedindo nada à custa de milagres, porque a honra, o poder, a soberania pertence a Deus. E vimos também que sobre a influência da hipocrisia, pessoas hipócritas, mentirosas, vazias, cínicas, que levam outros ao erro. E a Bíblia diz que tem a consciência cauterizada. Então, esses que se dizem pastores, esses que se dizem pregadores, a Bíblia é bem clara: consciência cauterizada, queimada, fechada, uma consciência que não traz a consciência de Cristo, que não traz a imagem de Cristo, que não traz a expressão verdadeira do Evangelho, que salva, justifica, purifica, cura e leva o homem ao céu.
Então, amados ouvintes, é tempo de despertar, é tempo de se posicionar no reino de Deus e aprender a sã doutrina, o verdadeiro evangelho que é dado gratuitamente a todas as pessoas. Então, quando procurar uma igreja, busque uma igreja histórica, uma igreja tradicional. Não falo as que não são cristãs. Cristã nós temos presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, congregacional, a igreja luterana e muitas outras aí que vêm ao longo da história. Igrejas genuinamente evangélicas. Essa pertence a Deus. Essa você vai ter toda a liberdade no Espírito Santo. Seja abençoado na graça que há em Cristo Jesus. Missão América, a expressão do amor de Deus.